Muy buenos días. Nos es grato el día de hoy dar inicio a la jornada de la fecha para continuar con el quinto Congreso Internacional de la JCB. En este panel, el expositor es el diputado doctor Osmar Gasparini Terra. Él es maestro de neurociencia, especialista en salud perinatal y graduado en medicina. Fue alcalde de la ciudad de Santa Rosa de Río Grande del Sur, superintendente del Instituto Nacional de Providencia Social, secretario de Salud del Estado de Río Grande del Sur y ministro de Estado de Ciudadanía. Actualmente es diputado federal por Río Grande del Sur. El tema a su cargo hoy son los impactos de la drogadicción y las cárceles en la salud pública. Señor diputado, vamos a tener alrededor de 40 minutos para su exposición. Luego vamos a hacerle conocer algunas inquietudes en torno a su exposición y va a tener otros 5 minutos para absolver esos criterios que le sean consultados. Adelante, señor diputado. A mí me gusta hablar castelhano, hablar espanhol, pero vamos falar em português. Eu dedico boa parte do meu mandato como deputado, só para explicar, talvez, o motivo da minha presença aqui, à luta contra as drogas e contra a violência. A minha tese de mestrado, de maestria, é o comportamento violento, sobre a neuroimagem do comportamento violento. E eu procuro trabalhar políticas públicas, fui como secretário, como ministro de Cidadania, eu trabalhei políticas públicas que envolvem essa questão, no fundo, é um trabalho para a redução da violência, para diminuir a violência na sociedade. Eu, quando era secretário, criei um programa junto com no governo, eu fui secretário de 2 governos estaduais, e no segundo governo da governadoria da Crucis, nós criamos um programa com a aval dela, um programa de prevenção da violência. E o Brasil é um país muito violento. O Brasil tem índices de homicídio elevadíssimos, entre os maiores do mundo. Então, foi dentro dessa perspectiva de criar políticas públicas para reduzir a violência, e dentro disso é fundamental reduzir a oferta de drogas, enfrentar a questão do tráfico, mas principalmente do consumo elevado de drogas, que eu acabei propondo uma legislação. Eu sou autor da nova lei sobre drogas no Brasil, e trabalho também com a prevenção e com os tratamentos dos dependentes químicos. O que eu vou procurar fazer nessa fala, rapidamente, vou tentar ser breve, é falar um pouco sobre a questão da base científica. Qual é a base, o que a ciência nos mostra a respeito da violência e das drogas. E eu vou procurar fazer uma exposição rápida aqui. No Brasil, um problema mais grave que nós temos, na minha opinião, é a questão da violência e do consumo de drogas. Isso está interligado, não é uma coisa separada. Eu trabalhei com isso tanto no Estado quanto no governo federal. Ajudei a compor a nova lei sobre drogas, fui autor da nova lei, das mudanças que aumentam o rigor contra as drogas e não vão na direção contrária da legalização. E também trabalhei a política sobre drogas, aprovada pelo Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Então, e tudo isso visando a redução da violência. Quando nós fizemos o primeiro programa de prevenção da violência no Rio Grande do Sul, nós mapeamos os 54 municípios mais violentos, que tinham violência, como violência maior, homicídio e acidentes de trânsito graves, violentos. E o suicídio. Nós trabalhamos também a questão do suicídio, que é a violência auto-infligida. Nesse mapeamento,
para nossa surpresa, na época a gente não estava tendo uma dimensão da gravidade do assunto de drogas, a droga dominou todo o quadro, todos os lugares que a gente chegava, que investigava, saía a droga como primeira causa de violência, de comportamento violento, né? Então, na minha lei, uma das coisas importantes foi a aprovação da internação involuntária do dependente de drogas para iniciar o tratamento. Não para ele ficar internado involuntariamente muito tempo, mas para a desintoxicação, né? Isso foi relatado aqui na Folha de São Paulo, que é a favor da liberação das drogas, é um grande jornal do Brasil a favor da liberação. Aliás, os grandes jornais do Brasil estão jogando a favor da liberação das drogas. Já tem um lobby formado com grandes empresas, uma empresa canadense, a Canopy Growth, e a outra é a Verde Med, que eles pagam propaganda, né, abertamente, escancarada. Eles pagam a propaganda, embaixo tem uma matéria sobre droga, sobre maconha, sobre liberação, e embaixo já tem uma propaganda da Canopy Growth, né, ou da Verde Med, na verdade. Mas, mesmo assim, a Datafolha, que tem vínculos aqui com a Folha de São Paulo, fez uma pesquisa e viu que 8 em 10 aprovam a internação involuntária dos pacientes. Então, não é uma matéria atacada pela esquerda, né, mas que nós conseguimos ter um certo consenso com a sociedade, né? E nem sempre as políticas públicas e as leis correspondem ao conhecimento baseado em evidências, né? Ideologias e preconceitos podem influenciar e causar tragédias em grande escala. Eu vou dar assim alguns exemplos rápidos. Esse aqui eu não sei se já ouviram falar nesse sujeito, é o Andrei Chikatilo. Chikatilo foi ele era um chefe da área de ferroviária, de uma grande região ferroviária na Ucrânia, né, no tempo da União Soviética, que existia a União Soviética ainda. E ele tinha, na região que ele atuava, começaram a aparecer crianças mortas. A primeira criança apareceu, depois apareceu, foi assim, quando chegou na quarta criança, um detetive da polícia russa, da polícia da União Soviética, que estava investigando, concluiu que o assassino era o Chikatilo e prendeu o Chikatilo. E tinha algumas evidências mostrando que era o Chikatilo o responsável por aquelas mortes de criança. Naquele momento, o Andrei Chikatilo era um homem importante no Partido Comunista da União Soviética, né? Ele era um chefe, líder regional lá, do comitê regional lá do Partido Comunista. E todo mundo ficou surpreso e não aceitaram essa possibilidade dele ser o assassino, um assassino em série de criança, né? E fizeram uma pressão muito grande política e soltaram o Chikatilo, mandaram soltar e prenderam o detetive, né? Isso é contado de forma bem interessante num livro chamado A Criança 44, do Tom Robb-Schmidt, que é baseado, na verdade, é um pouco romanceado, mas é baseado nessa história do Chikatilo. Bom, quando o Chikatilo ficou solto, apareceram mais 40 crianças mortas. Foram aparecendo crianças mortas. Até que, com a vinda da glasnost, né, do período da perestroika, né, glasnost e perestroika, se chegou à conclusão que realmente o assassino era o Chikatilo, e que ele não foi preso na época, não parou de matar por uma questão ideológica, né? Uma questão política e ideológica, que não tem nada a ver com a investigação científica, né? E o detetive, finalmente, solto, pôde prender o Chikatilo, né? Isso é importante dizer porque a ciência ela não pode ser manipulada, né? Ela, em grande parte, está sendo infectada, né, pela política, né, em vários momentos, inclusive agora nessa pandemia, mas isso é um outro assunto, né? E os cientistas estão começando a se movimentar para poder fazer prevalecer. Acho que todas as políticas públicas, inclusive um projeto de lei que foi aprovado sobre drogas, né? Projeto de lei sobre o marco legal da primeira infância, vários projetos de leis que eu consegui aprovar, inclusive contra o suicídio, prevenção do suicídio, são projetos de lei baseados em evidências científicas.
E uma coisa importante de entender é que a violência ela se origina na mente humana e tem uma base material, essa mente, que é o funcionamento do cérebro. E que esse funcionamento pode ser alterado, pode estar alterado, né, por vários motivos, e ser uma causa importantíssima da violência, né? Isso aí é para ter uma ideia do que são as redes neuronais, as conexões entre os neurônios. Nós temos 100 bilhões de neurônios que se interconectam, né, em pontos determinados, que são chamados sinapses, né? E é nesses pontos que atuam as drogas, né? E essa arquitetura cerebral ela se modifica muito rápido no início da vida, essas conexões. Cada neurônio tem em torno pode ter de 15 a 20, tem neurônios que têm até 200 mil conexões, um neurônio. 200 mil conexões são os neurônios do cerebelo, são os mais sofisticados em termos de conexões, mas a média é 15 mil conexões por neurônio, 100 bilhões. Vocês imaginam que isso é um número estratosférico, né? Um número gigantesco, né, de conexões. Mas essas conexões elas são dinâmicas, elas não ficam o tempo todo as mesmas conexões. Quando a gente nasce, quando a gente está sendo gestado, elas começam a se formar, né? O cérebro, com 2 semanas, nós não temos nenhum neurônio, né? E com 22 semanas, nós já temos os neurônios todos que nós vamos usar o resto da vida, né? Pelo menos o grosso dos neurônios que nós vamos usar o resto da vida, né? E esses neurônios vão criando, pelo estímulo do meio, eles vão criando conexões. O neurônio, na verdade, é um comando, o cérebro é um comando de sobrevivência, né? Ele foi modelado no processo evolutivo para ser um instrumento que se adapta ao meio, de adaptação ao meio, para sobreviver em melhores condições. Então, ele é dinâmico. Essas conexões elas se modificam, né, por estímulos, né, e estímulos que vêm do meio, que são processados pelo cérebro, que vêm do ambiente, vamos dizer assim, percebido por neurônios também, né, que através dos órgãos dos sentidos, e depois processados, e quando processados, dão uma resposta que, em geral, é uma resposta de sobrevivência. Aí vocês estão vendo uma sinapse onde tem muitas substâncias químicas, são essas bolinhas azuis, que são liberadas quando vem o estímulo elétrico, né? As sinapses, em geral, elas não encostam, um número pequeno de sinapses encostam no outro neurônio, elas têm um espaço entre 2 neurônios, e nesse espaço são liberadas substâncias químicas que desencadeiam a atividade elétrica no neurônio seguinte. É assim que o cérebro funciona o tempo todo. Aqui é um bom exemplo para a gente ver essa questão. Vocês veem aí que, olhando de frente à direita dessa imagem, nós temos tipo um tridente ali, que são 3 conexões num ramo do neurônio, né? Essas 3 conexões, no começo, eram uma só, passa um estímulo elétrico muito forte em determinadas circunstâncias. Ali, naquele ponto de contato, né, ela vai esgotando todos os receptores que tem. Quando esgota os receptores e o estímulo elétrico ainda é muito forte, automaticamente o neurônio começa a formar um novo ramo, isso em questão de minutos. Forma um novo ramo, depois forma um outro ramo, vai formando. E essa estrutura que vocês estão vendo aqui, à direita, esse tridente, é uma pequena rede que corresponde àquele tipo de estímulo que foi feito através dela. Cada vez que essa rede for estimulada, ela vai evocar o estímulo que originou, né? Isso é assim que se forma a memória, né? A descoberta dessa habilidade aqui, dessas possibilidades dos neurônios de formar conexões conforme o estímulo elétrico, né, é que deu o Prêmio Nobel de Medicina no ano 2000, a formação da memória de longo prazo, né? Que esse aqui é pro Kendall, né? O Kendall foi o pesquisador que descobriu. Aí é um desenho do livro dele, né?
E esses neurônios funcionam de uma maneira surpreendente. Isso aqui é dentro do útero, ó, num embrião, num feto, num feto. A mãe nem sabe que está grávida e já está tudo isso acontecendo no cérebro do bebê, né? do feto. Isso essas conexões elas aumentam muito dentro do útero, já nasce ali uma quantidade importante de. Isso aqui são exames com tomografia por emissão de pósitrons, mostrando o funcionamento de cada área do cérebro, correspondendo ao número de conexões que estão sendo formadas. O zero aqui é o nascimento, né? Aqui já mostra um número de neurônios que vem da gestação, vai aumentando muito rápido até o terceiro ano de vida, né? Vai até o sexto ano, depois diminui e chega à idade adulta. Uma criança com 3, 4 anos de idade, ela tem o dobro de conexões no cérebro que tem um adulto. Por que acontece isso? O cérebro forma conexões de forma indiscriminada, qualquer estímulo vai formando, depois ele seleciona os estímulos, ele vai. Aqueles que não acontecem com frequência são apagados, são deletados, e vai se especializando o cérebro, então, para ser mais eficiente, aqui nesse período, que é o período da puberdade. Isso começa aos 9 anos de idade, esse processo. Tudo isso tem uma certa razão de ser, né? Isso aqui são as primeiras experiências com ratos, né? Ele tem uma agulha, um eletrodo no centro do prazer do cérebro. Cada vez que ele aperta aquela alavanca lá, dá um prazer. Esse aí atravessa, ele está tendo tanto prazer em apertar aquele botãozinho ali, no centro do prazer, que ele enfrenta qualquer dificuldade. Isso acontece com qualquer mamífero, né? Olha aqui, isso aqui é um macaco, mas acontece também com os insetos. Tem formigas que deixam a prole morrer, inclusive, não cuidam dos ovos, nada, em função de um fungo que estimula, deve dar uma sensação de prazer nesses animais. Aqui é o centro esses núcleos escuros aqui são núcleos de neurônios, né, que estimulam. Esse aqui é um núcleo tegmental ventral, esse aqui é o núcleo accumbens, onde se localiza a sensação de prazer no cérebro. Tudo isso aqui é intermediado por uma moléculazinha azul daquela chamada dopamina, né? E a dopamina, então, quando a pessoa usa a droga, ela estimula esses centros, libera a dopamina, e com o uso continuado vai formando novas conexões, como vocês viram ali, que vão ficar para sempre. É uma memória de longo prazo, que vai formar pelo estímulo da droga. Então, aqui se forma uma memória, né, dos opiáceos, etanol, barbitúricos, benzodiazepínicos, nicotina. Aqui, nesse outro núcleo, no accumbens, é anfetamina, cocaína, opiáceos, canabinoides da maconha, fenciclidina, ketamina. É para mostrar como é que é. Isso aqui é o crack, né? É para mostrar que o nosso cérebro ele é modificado, né? E a dependência química é um rearranjo da arquitetura cerebral, por isso que ela não tem cura. A pessoa vai ter que fazer um enorme esforço cada dia para não usar a droga de novo, né? Então, isso aqui são textos do Niels Wegerhoek, que para mim foi o maior pesquisador dessa área de dependência química, inclusive é o autor da lei sueca,
que é uma das leis mais rigorosas do mundo, né, sobre drogas, em que ele fala assim, das lendas que tem na população, né, que o uso recreativo a dependência, é a regra, né, que a dependência atinge poucos usuários, né? E é falso isso, né? Na verdade, o abuso de drogas leva no tabaco a 18% das pessoas ficarem dependentes, o alcoolismo 12% em média, 18% entre homens, as drogas ilícitas de 4% a 7%, e o crack de 1% a 1,5% hoje. Isso é hoje. Hoje nós temos pessoas dependentes químicas. Olha, 4% a 7% da população é um mundo de gente, né? São milhões e milhões de pessoas que ficam dependentes químicas. E não tem volta isso. Isso aí é um tratamento permanente, a pessoa tem que fazer um esforço permanente. Quem tem alcoolista na família, quem tem alguém usando droga, sabe o que eu estou falando, né? Isso leva, e no Brasil temos 30 milhões de dependentes químicos de álcool e tabaco, né, porque são drogas lícitas, né, e temos 7 milhões de dependentes químicos, isso numa pesquisa de alguns anos atrás, né, de dependentes químicos de drogas. Não, tem pouca pesquisa séria nessa área, né? Uma parte da pesquisa ficou por conta da Fiocruz, que tem um viés a favor da liberação das drogas, então não é confiável a pesquisa que eles fizeram, né? Mas é mais ou menos isso que tem aí no Brasil, né? Então, tem de 30 milhões, tem 7 milhões das ilícitas e 30 milhões das lícitas. É claro que, se legalizar, vai aumentar muito mais o consumo, né? E os transtornos mentais que predispõem à dependência química, o cérebro também tem alterações importantes que deixam a pessoa propensa à depressão, esquizofrenia, transtorno de conduta, transtorno do déficit de atenção. Tudo isso aí predispõe ao consumo de drogas, né? Ao redor de 25% da população sofre transtornos mentais de variados graus, que diminuem o controle do impulso e aumenta o risco do consumo abusivo de drogas, né? Isso aqui é a história do crack nos Estados Unidos, né? Não vou, tem muita coisa para mostrar aqui, mas o tempo é pequeno, né? Então, e tem essa outra frase que vocês devem ter cansado de ouvir, que perdemos a guerra contra as drogas, só nos resta legalizar. Também é falso, né? Não existe epidemia de droga no Brasil, também é falso, né? Na verdade, a epidemia das drogas dá para ver nesse gráfico aqui. Isso aqui é um gráfico do INSS, do auxílio-doença. No Brasil, todos os trabalhadores têm a possibilidade de ter um auxílio-doença, ele fica recebendo um salário todo mês, né, enquanto ele está em tratamento por algum motivo, quebrou uma perna, e também por transtorno mental, né? E o transtorno da dependência química das drogas, ele sempre foi predominantemente essa linha azul aqui do álcool, né? Número de pessoas em tratamento em auxílio-doença, né? Isso é um registro interessante, né? A partir de 2006, começou a explodir o consumo de crack e cocaína, né? Hoje já é quase 4 vezes. E a epidemia ela se espalha como uma epidemia viral. Uma pessoa vai sugestionando outra a usar a droga, né? Então, isso aqui são estudos de progressão epidêmica do consumo de drogas na Inglaterra, tem na Suécia também, né? O Japão teve uma epidemia de anfetamina importante, terminou a guerra em 45 com 2 milhões de dependentes químicos de anfetamina, né? E era incontrolável, uma violência brutal na sociedade. Em 48, fizeram uma lei muito rigorosa. Em 54, só no ano de 54, foram 56 mil pessoas presas pelo consumo e tráfico de drogas, lá eles prendiam o consumidor também. Em 58, só 271 pessoas são presas, né? Isso é uma estatística do livro do Nils Bejerot. Por que caiu de 56.271? Porque existiu vamos dizer assim, uma redução. A lei foi dura na redução do consumo. Como a lei sendo dura, ela reduz violência. O exemplo maior que nós temos disso, é o que aconteceu em Nova York, né? Nova York, a cocaína era de consumo altíssimo, as leis eram brandas, né?
na década de 80, Nova York foi uma das cidades mais violentas do mundo. Depois, quando entrou a lei da tolerância zero, né, do Rudolph Giuliani, e houve uma modificação da legislação no Congresso também, caiu muito o consumo, a punição foi grande, acabaram com as cracolândias, né? Trataram as pessoas compulsoriamente, né? E houve uma redução muito grande da violência. Mas a duração das penas nos Estados Unidos é muito importante para a redução da violência. Essa história de dizer que só tem traficante, coitadinho, preso e tal, isso é uma conversa, né? Isso é uma balela que a esquerda conta, né? Para deixar as coisas como estão e a violência sempre não crescendo, né? Então, eu acho que Nova York é um bom exemplo. Hoje, Nova York saiu de 3.500 homicídios na década de 80 por ano para 250 homicídios, né? Agora parece que está aumentando de novo, porque o prefeito de lá é da ideia antiga, lá, que não pode ter repressão nessa história, né? Em contraste com as lentas mudanças de saúde mental da população do país, o abuso de drogas pode aumentar subitamente e se espalhar numa sociedade. E essa epidemia de drogas não tem coincidência com períodos de revolução, guerra, depressão econômica, etc. Isso é o Bejerot falando. Tudo isso aqui a gente está falando, eu vou pular aqui, né? Só pegar uma outra frase muito comum aí: a violência é fruto do tráfico, legalizando acaba a violência. Isso foi o discurso do Mujica no Uruguai, para legalizar a maconha, né? Ele legalizou a maconha, aumentou o consumo, aumentou o tráfico e aumentou a violência. O Uruguai chegou a triplicar o número de homicídios depois que legalizou a maconha. Então, nós estamos falando assim, de duas coisas que têm a ver. A questão do consumo de drogas, né? E a questão da violência, que são duas circunstâncias que se juntam, né? A causa mais frequente de comportamento violento o consumo, a droga, né? E só tem como reduzir isso. O exemplo do mundo mostra isso, o exemplo da Suécia. A Suécia ficou tão grave a questão das drogas, o trabalho que eu falei do Nils Bejerot, ele conduziu a política de enfrentamento às drogas na Suécia, ficou tão grave que em 1969, no fim dos anos 60, o Congresso sueco, por unanimidade, esquerda, direita, todo mundo, era tão séria a situação de problema de saúde mental, problema de violência, problema de absenteísmo ao trabalho. As drogas estavam praticamente legalizadas na Suécia. Foi tão grave isso que eles baixaram a lei dos 10 pontos, que eles chamam, que é a lei mais rigorosa que tem na Europa, e é o país da Europa que tem menos violência hoje, né? A violência na Suécia, para vocês terem uma ideia, é menos de 60 homicídios por ano. Ela tem a população do meu estado, o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e o Rio Grande do Sul tem 3.500 homicídios por ano, né? É um país que tem pouquíssimos acidentes de automóvel, não chega a 30 acidentes, 40 acidentes de automóvel por ano, né, com vítimas fatais. Então, é um país que tem um controle grande e tem uma redução da violência. As guerras que se fez no mundo, as primeiras guerras foram para legalizar a droga, não foram para... que a maior fonte de renda, e essa é a grande tragédia nossa, né, a maior fonte de renda das pessoas mais ricas do século XIX era a droga, né? Inclusive, ela está na raiz da formação dos grandes bancos europeus, né? E os homens mais ricos do mundo do século XIX eram os traficantes ingleses, traficantes legais, né, que plantavam papoula na Índia e vendiam o ópio, produziam ali o ópio e vendiam na China, né? E o estado da China, a China ficou numa situação tão grave que a população não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais fazer nada, né, que eles fizeram uma lei dura também proibindo o ópio, e a Inglaterra reagiu declarando guerra à China. A Rainha Vitória, né, é um episódio triste da história do Reino Unido, né, que eles declararam guerra à China para impor o consumo legalizado do ópio, né? Isso aí é o que o ópio produz, ó. Isso aí são cenas da guerra do ópio, que
A Inglaterra usou a marinha, entrou com o exército, incendiou o palácio do imperador, né? Esses são os homens mais ricos do século XIX. Esse aí é o mais rico de todos, né? O Davidson. Ele, inclusive, esse filho dele que está de smoking ali, casou com a filha do maior banqueiro da Europa, né? Então, eles são sócios dos bancos europeus. Eu acho que dá para associar também as mortes por transtorno mental, a violência, parricídios, homicídios por causas banais, violência doméstica é muito grande, 90% é algum tipo de droga, lícita ou ilícita, acidentes graves de trânsito, acidentes em geral e suicídios, né? E aí todos os países, os Estados americanos que legalizaram, Uruguai, todos aumentaram a violência. Não houve nenhuma redução de violência com a legalização das drogas, né? E as drogas mataram mais americanos do que as guerras do Vietnã e da Coreia, já nesses últimos anos, né? Então, nós estamos falando... A agressão, a impulsividade, ela tem várias causas, né? São causas genéticas, pode ter gênero, o homem é muito mais violento que a mulher, né? Abuso de substâncias, transtornos psiquiátricos e o ambiente. O ambiente violento gera indivíduos violentos, né? Então, aqui no Brasil, isso aqui é uma pesquisa da Senad, só para mostrar para vocês que os acidentes por uso de maconha, de pessoas que são pegas com maconha, é mais importante, com vítimas fatais, é mais importante em número do que o do álcool, né? Então, dá para... Agora, a taxa de população prisional, isso aqui é de 17, eu até não consegui atualizar ainda. Então, são os países que têm a taxa de população proporcional à população maior de presos, né? Se botar essa taxa aí, o Brasil está em 31º lugar. Você está a dizer que o Brasil é o terceiro país do mundo em número de presos, mas se tu botar na taxa da população, tem que ver o tamanho do país, né? O Brasil, se tivesse esse número de presos que tem e tivesse a população do Uruguai, realmente seria uma coisa muito grave. Mas o Brasil tem 211 milhões de habitantes, então a taxa, ele é o 31º na taxa, né? A China, que tem hoje, acho que tem o maior número de presos, os Estados Unidos e a China estão disputando quem é que tem o maior número de presos. Mas a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Se tu for botar nessa tabela aqui da taxa de população prisional, a China está em 100º, tanto lugar lá, né? E aí tem esses outros mitos, que legalizando a droga, a arrecadação cobrirá despesas de tratamento, isso é falso, né? O fumo, né? O tabaco causa um prejuízo de 56 bilhões com despesas médicas no Brasil, e a arrecadação dele é 12 bilhões. Ele é quase mais de 4 vezes ele gasta do que contribui, né? O que eu procurei mostrar, que eu queria falar assim mais fortemente, é que nós estamos com um problema gravíssimo. É um problema que não é uma questão social só, não é. A droga usada, ela causa uma doença grave, né? E de difícil cura, não tem cura, é uma doença crônica, né? E ela está na raiz da maior parte da violência. E a violência, ela é a única maneira de enfrentar a violência é as penas duras, né? Aumentar a pena, até para proteger a sociedade, né? O goleiro Bruno, do Flamengo, que é um clube aqui do Brasil, falando para os congressistas que não são brasileiros, né? O goleiro Bruno mandou matar a sua mulher, que tinha um filho que estava querendo, não sei se estava chantageando ele ou não, mandou matar. Ela foi esquartejada, dada para os cachorros comerem, né? E o goleiro Bruno ficou 5, 6 anos preso e está solto, está dando aula em escolinha de futebol, né? Não tem como reduzir a violência assim. Se nós não tivermos penas muito duras, eu não sou a favor de pena de morte, mas sou a favor de prisão perpétua, inclusive. Eu acho que existem determinadas alterações mentais, como a psicopatia, que tem que ser tratada ou na questão dos manicômios judiciários, né? Ou uma pessoa que é considerada, o checklist de psicopatia é usado no Canadá, nos Estados Unidos, né?
para detectar pessoas que realmente não têm volta. Não existe tratamento conhecido até agora para esse tipo de comportamento. É um comportamento simulado e permanente. Quando a pessoa começa a cometer atos de violência, ela não para, né? Seja violências das mais diversas, psicológicas, violências pequenas, de pequena monta, mas também de homicídios, né? A pessoa não para. Então, eu sou a favor de penas bem maiores do que as que tem. Eu acho que essa progressão de pena é uma das grandes responsáveis pelos homicídios. E se nós não temos prisões suficientes, temos que ter. Temos que ter um tratamento humano na prisão, temos que ter. Né? Temos que ter uma estrutura melhor do sistema penitenciário e não ir fechando, aliviando as penas, né, porque nós temos poucas vagas nos presídios. Nós temos aí 700 mil pessoas, eu acho que hoje em regime prisional, mas dessas 700 mil, em regime fechado mesmo, é menos da metade, né? Bom, então nós temos essa relação do sistema prisional, né, com a violência, com as drogas. Isso tudo está muito interligado. Eu acho que nós temos que ter um sistema prisional, uma estrutura prisional para a situação que nós estamos vivendo maior, né? No futuro talvez não precise, né? Mas na Suécia, a Suécia de hoje tem muito menos presídios do que tinha a Suécia quando ela foi obrigada a enfrentar, baixar leis duras, e aumentou muito o número de presos no primeiro momento, como o Japão, aquele exemplo que eu dei do Japão. O Japão aumentou muito o número de presos quando baixaram uma lei dura, mas hoje a Suécia e o Japão são bons exemplos. São os países que têm menos consumo de droga no mundo, e que têm menos homicídios no mundo, né? Coincidentemente, são países que adotaram leis muito rigorosas. E países que são coniventes, que colocam isso como um grande problema social e que as pessoas não têm culpa e que os criminosos são vítimas da sociedade, são os países que têm mais violência, onde se morre mais gente inocente, onde as verdadeiras vítimas inocentes sofrem muito mais, as pessoas sofrem muito mais. Então, baseado nisso, é que nós fizemos algumas propostas de políticas públicas, né? Uma delas é trabalhar muito com jovens, com primeira infância, com jovens, porque tem que trabalhar no início, evitar que aconteça uma alteração maior mental dessas pessoas, né? Desses jovens. Eu tive visitando o maior programa de redução de violência e de consumo de drogas, o maior da Europa, que é o da Islândia. É um programa muito interessante, embora a Islândia seja um país pequeno, mas ela reduziu assim 20 vezes o consumo de drogas nos últimos anos, né? Para vocês terem uma ideia, o consumo de álcool em adolescentes na Islândia não chega a 3% da população jovem, né, dos jovens. Isso no Brasil, acho que 3% não usa álcool, né, dos jovens. Então, é um número assim, muito significativo, né? Mas aí todo um conjunto de regras que a sociedade criou, que o governo criou, e que cobra da sociedade comportamento. Agora, todos eles têm penas muito duras. Inclusive, o consumo do álcool é regulado por regras públicas, né? Não pode se oferecer álcool em supermercado, em posto de gasolina, né? E tem lojas para isso, muito poucas, e são concessão pública. E há um controle das pessoas que vão lá comprar, o controle do consumo, né? Então, são esses países que são os países menos violentos, que têm a sociedade mais feliz, em melhores condições de vida, são países que tomam medidas duras e que não se preocupam com essa contabilidade falsa que se faz de número de presos e coisa, e nem dessa falácia de que as drogas não têm problema, que maconha é remédio e tal, e que são os países que mais duro agem contra isso. Gracias, diputado. Indudablemente el tema de drogas es un tema muy complejo, es un tema que lleva necesariamente a delitos en la mayoría de nuestros países de Sudamérica, a delitos transnacionales, porque a veces empiezan en un país y se consuman en otro. Delitos conexos también surgen desde estos delitos de drogas. Indudablemente figuras como el transporte, la comercialización, el consumo, son figuras que están en las legislaciones de varios de nuestros países, sobre todo en Sudamérica.
Indudablemente es un flagelo que trae pues violencia, dinero ilegal, asesinatos, problemas a la salud, indudablemente por el tema del consumo, que usted de manera muy clara nos acaba de explicar, y indudablemente me gustaría conocer su opinión, diputado, con relación al proyecto de ley 399-2015, que el Parlamento brasileño sigue evaluando en relación a la liberalización del plantío, de la industrialización, consumo y venta y exportación de la cannabis. No nos olvidemos que una decisión legislativa de esta naturaleza en Brasil tendría implicaciones sociales, políticas, económicas, no solo para el país, sino también para los países limítrofes en esta suerte de relaciones internacionales en las cuales y comunidad internacional en la cual están sumidos nuestros países, sobre todo en Sudamérica. ¿Cuál sería su opinión al respecto, diputado? Essa lei, na verdade, é substitutivo que foi feito pelo deputado Luciano Dutti, numa comissão especial que eu participei. É uma monstruosidade. É uma aberração essa lei, né? Que essa lei, a título de enfrentar a questão da maconha como medicação, como remédio, a maconha medicinal, a marihuana medicinal, né? Ela libera a maconha, ela libera a marihuana no Brasil, né? O plantio, industrialização, até para fazer comida, jujuba, balinha para criança, né? Para ninhos, tudo é permitido a partir dessa lei. Essa lei é uma grande aberração, né? A maconha não é remédio, a maconha ela tem 480 substâncias que causam dano cerebral permanente, como eu falei, causa dependência química. 50% dos jovens que usam maconha a partir dos 14 anos, entre 14 e 18 anos, ficam dependentes químicos por resto da vida. Ela tem 3 vezes mais esquizofrênicos, tem até o nome de uma psicose canábica, né? É uma doença sem volta também, sem cura, dá retardo mental, a pessoa fica apática, são as pessoas que recebem os piores salários no local de trabalho, que mais dependem da assistência social, que menos diploma superior têm, e 83% das pessoas que usam maconha, segundo a UNDOC, né? Aliás, 83% das pessoas que usam crack, cocaína, heroína, começam com a maconha, né? Então, a maconha tem uma implicação, ela é a droga que mais atinge receptores no cérebro, aquelas bolinhas azuis ali, aqueles lugarzinhos onde elas se encaixam. O que tem o maior número no cérebro é a maconha, é muito mais do que a crack e a cocaína, por incrível que pareça, né? Então, ela afeta o funcionamento global do cérebro de uma maneira irreversível, né? Não é uma droga leve, a maconha não é uma coisa simples. Uma molécula das 480 que tem na maconha pode ter um efeito medicinal, que é o canabidiol. Então, vamos tirar o canabidiol e vamos usar ele como medicamento. Já foi, inclusive, permitido pela Anvisa a venda em farmácias do canabidiol. Se tem crianças, casos raros de convulsão, que precisam do canabidiol, e isso está ainda em discussão científica, ainda não está totalmente provado isso, vamos usar o medicamento e vamos fazer com que o governo garanta esse medicamento para as famílias que não podem comprar. Agora, legalizar maconha no Brasil, plantar maconha em todo o Brasil, fazer jujuba de maconha, doce de maconha, bolo de maconha, né? Vender maconha a título de ser remédio, de ser medicinal, é a maior monstruosidade que eu já vi na Câmara dos Deputados, proposta feita na Câmara dos Deputados. E nós vamos derrubar no plenário. Ela foi aprovada na comissão especial, mas ocorreu um empate, empatou os votos. Essa comissão foi montada para aprovar. Foi combinada com o presidente da Câmara para fazer uma comissão especial para aprovar a liberação da maconha, né, sob o título de medicinal. Mas nós conseguimos ir modificando a composição da comissão e, no final, deu empate. E só o voto de Minerva foi o relator que fez, o autor dessa monstruosidade, que votou 2 vezes, né? Ele pode, como relator, regimentalmente, votar 2 vezes. No plenário, certamente, nós vamos derrubar essa proposta, não vamos permitir que no Brasil se consuma droga. O que está acontecendo no Uruguai já nos afeta muito e afeta muita gente, afeta muitos países, a Argentina também e outros países. Imagina se o Brasil adotar uma política dessa, né? Não tem controle mais nenhum. Já tem controle. Proibindo já é difícil controlar, imagina se liberar, né?
diputado. Está ouvindo agora. Agradecemos muchísimo su presencia, la contribución que nos acaba de hacer, sin lugar a dudas, es muy importante para este Congreso Internacional. Muy buenos días, señor diputado, y muy buenos días a la gente que nos sigue en este gran Congreso, quinto Congreso Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Grande abraço, senadora Mirta. Obrigado aí, Gilberto, Daniel, e estou sempre à disposição de vocês aí para o bom debate.